Pois é, Carina, porque quem esteve lá hoje foi o pré-candidato à presidência da República pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Quem acompanhou e vai trazer mais informações agora ao vivo pra gente é a Marília Sena. Quais foram os compromissos do ex-presidente aí na capital? Marília, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Lívia. O ex-presidente Lula cumpre a agenda aqui em Brasília até quarta-feira. O primeiro compromisso dele foi no início da tarde. Lula e o seu candidato à vice-presidência, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, visitaram a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, para tratar aí de demandas do setor. E aí a militância petista já estava concentrada aqui onde a gente está agora, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, para participar de um ato público com o presidenciável. O ato público começou oficialmente aí às 17 horas, mas o ex-presidente só chegou aqui por volta das 19 horas e só começou a falar por volta das 19h55. Esse ato público serviu para Lula lançar aí os seus candidatos a governo aqui pelo Distrito Federal. O principal candidato de Lula foi lançado a governo, que é o deputado distrital aqui da cidade, o deputado Leandro Grais Brau. E aí o Lula começou o seu discurso, né? Todo mundo falou antes do Lula, os candidatos, inclusive o Geraldo Alckmin. E aí o Lula começou falando no seu discurso que nunca enfrentou uma campanha de violência. E aí lembrou a história do militante petista que morreu assassinado no dia do seu aniversário por suposta motivação política. E Lula falou assim, comentou que o presidente Jair Bolsonaro ligou aí para a família do militante assassinado e disse que se Bolsonaro tiver dó de quem morreu por conta dele, tem que viajar muito, porque ele não derramou nenhuma lágrima pelos mortos da Covid. Vamos ouvir o que ele disse. Hoje eu vi na rede social que o presidente está preocupado. Ele estava até tentando entrar em contato com a família da pessoa que morreu. Se o Bolsonaro quiser visitar as pessoas pelos quais ele é responsável pela morte, ele vai ter que ter muita viagem, porque ele não chorou uma lágrima por 700 e poucos mil vítimas do Covid. Lula também disse que quer fazer uma campanha sem violência, que tem aí 3 meses para ele e a militância, os seus apoiadores, se multiplicarem nas ruas. Orientou que os militantes petistas não precisam brigar, que a arma do PT de Lula, da campanha de Lula, é a paz, e que a sede que ele tem não é de violência, é de mudar a vida do povo brasileiro. E ele orientou aí a militância de que se alguém provocar, mandar as pessoas que provocaram morder o próprio rabo, e que não era para brigar, que era ir para casa cuidar da família deles. Ele também orientou participar de reuniões com um livro na mão, que é a resposta da militância petista que se dá a quem incentiva a comprar arma. Lula também disse que o Brasil não tem inimigos fora, que quando era presidente do Brasil, ele tinha uma boa relação aí com o Chile, a Rússia, a China, os Estados Unidos, a Venezuela, Cuba, e que Bolsonaro acabou destruindo isso. Vamos ouvir o que o ex-presidente disse. Esse país é um país que sempre, o país não tem inimigo em lugar nenhum do planeta. Nós não temos contencioso. Eu me dava bem com o Chile, com a Argentina, com a Rússia e com a China, com os Estados Unidos e com a Venezuela, com Cuba e nunca demonstramos nenhum problema de contencioso, nenhuma guerra. Esse homem se afastou do planeta Terra. Quero te ouvir, Rodrigo Constantino, sobre essas declarações de Lula, essa última fala e também a primeira que destacamos aqui, em que ele relacionou o presidente Jair Bolsonaro aos mortos pela Covid-19. Constantino. Brown, é tanto absurdo, né? Vamos por partes. Em relação aos relacionamentos, é verdade, na época do governo Lula, o Brasil tinha uma aproximação muito maior com Cuba, com Venezuela. Mas é mentira que o Bolsonaro virou um páreo internacional ou afastou o Brasil dos outros países. Nós batemos neste governo recorde de exportação para a China, por exemplo.
Em relação a falar de paz, de livro no lugar de arma, bom, em primeiro lugar, vale lembrar que o vereador do PT que foi morto também estava armado e também atirou. E quem atirou nele está entre a vida e a morte também. Então isso é fajuto, né? Essa ideia de que quem tem arma é o problema é mentira, porque a gente sabe que os bandidos já têm arma. Então o que esse governo fez foi permitir o aumento de arma para quem é cidadão de bem. E veja, saiu de mais de 60 mil homicídios por ano na era do PT para 40 mil. Caiu bastante, 30% mais ou menos no governo Bolsonaro. Por fim, né, vale lembrar que é incoerente a fala do ex-presidente. A semana passada ele estava elogiando e dizendo que estava em dívida e não tinha como pagar em dinheiro aquele que, em vez de mostrar um livro, empurrou um crítico em direção a um caminhão e a pessoa quase morreu. Então falta coerência para o ex-presidente Lula. Sobre responsabilizar o presidente pelas mortes de Covid, isso é demagogia barata da pior espécie. Será que Lula responsabiliza o presidente argentino lulista pelas mortes equivalentes na Argentina?